haverá essa certificação, né? E o Trump tá prometendo algumas coisas, né? Tá prometendo barulho, né? Enfim, tá falando a respeito de quarta-feira. Explica pra gente aqui, Paulo, primeiro do ponto de vista puramente legal, né? O que vai acontecer na quarta-feira? Certo. Talvez eu tenha que voltar um pouquinho na história americana para explicar. E talvez um pouco na concepção da eleição americana. Eu sei que a gente tem alguns espectadores que já estão acostumados com isso, e outros são novos, então eu vou explicar um pouco do contexto. Em primeiro lugar, a eleição americana ela não é igual ao processo eleitoral brasileiro. Isso está ficando muito claro esse ano, não só para as pessoas que estão acompanhando muito de perto, mas até para as pessoas que não estão ficando, não estão acompanhando tão de perto assim, né? Eu até compartilhei uma piadinha no meu Instagram, onde o garotinho vira para o pai e fala assim: pai, me explica as eleições, não, me explica o negócio de onde é que como é que eu nasci? Aí o pai vira e fala assim: meu filho, essa pergunta é muito difícil. Faz outra pergunta aí. Aí o garotinho vira e fala assim: então me explica as eleições americanas. Aí o pai responde assim: sua mãe e eu trepamos. Porque absolutamente é uma coisa muito difícil de explicar o processo das eleições americanas. Mas ele foi idealizado assim pelos criadores do país, pelos fundadores do país, aqui a gente chama de os emolduradores do país. Ele foi idealizado assim porque os Estados Unidos nunca foram pensados como uma democracia. Eles foram pensados como uma república que elege os seus representantes de forma democrática. Então, o que se chama aqui de dilema madisoniano, o nome tem esse nome por causa do James Madison, que foi o homem principal redator da Constituição americana. Ele dizia que você tinha que encontrar uma forma de governo que a vontade da maioria fosse preservada, mas os direitos da minoria também fossem preservados. Então, todo o sistema aqui foi pensado no modelo montesquiano de você sempre criar pesos e contrapesos, freios e contrapesos. E o nome freios, né, o checks and balances, em inglês é o checks and balances. Os checks and balances foram criados para tornar o sistema mais difícil mesmo, para complicar, para você ter mecanismos de correção que impeçam uma ditadura da maioria. Então, quando se criou esse sistema, é óbvio que eles pensaram num sistema, por exemplo, como o sistema brasileiro, que seria o mais simples. Somos os votos de todo mundo, cada um coloca lá o seu voto, quem tiver mais votos ganha. Mas eles não queriam isso. Primeiro porque eles queriam que houvesse uma preservação nos estados, e aí eles criaram um sistema do colégio eleitoral. Já expliquei aqui que originalmente eleitores, né, do colégio eleitoral, o pessoal gosta de chamar de delegados, mas o nome correto constitucional é eleitores do colégio eleitoral. Os eleitores do colégio eleitoral nem eram eleitos por votos popular, nem todos eram eleitos por voto popular no início da fundação do país. Então, uma vez, esse era um freio e contrapeso. Outros freios e contrapesos que eles criaram foram ao longo do processo eleitoral. Um deles que eles criaram foi a 12ª emenda, que é uma emenda constitucional que diz que, caso haja dúvidas no processo eleitoral, o Congresso decide quem será o presidente. Isso foi um outro contrapeso que eles criaram, e de uma forma específica, onde os congressistas votam por delegação, então é um sistema um pouquinho mais complicado. Não vem ao caso especificamente agora. A eleição, e logo no início do país, várias eleições tiveram controvérsias. Tá? Tirando a primeira eleição do George Washington, que foi praticamente por aclamação, a segunda eleição do John Adams e a terceira eleição do Thomas Jefferson, elas foram eleições que passaram por contestações e objeções dentro do Congresso. E, mais especificamente, houve uma eleição em 1876, onde quem acabou eleito foi o Hayes, o republicano, mas você teve... O país tinha acabado de passar pela Guerra Civil e você tinha dúvidas de quem poderia ou não certificar os eleitores do colégio eleitoral. Então você chegou num sistema até um pouco parecido com o que há hoje, onde você tinha eleitores, que se chama
conflitantes, dueling, eleitores em conflito. O governador dizia, por exemplo, que os eleitores certificados eram uns, as legislaturas diziam que eram outros, ou aqui no caso da Flórida, que estava sob governo de ocupação ainda militar, a junta dizia que os eleitores certificados eram uns e o governador diziam que eram outros. Então, foi uma grande confusão. Eu estou contando a história toda, ela tem um propósito. Foi uma grande confusão e, no final das contas, eles não havia um remédio legal para resolver essa disputa. E eles tiveram que criar uma comissão de 15 membros, 5 senadores, 5 congressistas, deputados, vamos chamar assim, e 5 juízes da Suprema Corte, divididos por partidos, e no final das contas eles criaram essa junta, e essa junta acabou, todo mundo votou de acordo com os seus partidos, uma coisa muito curiosa, eu já vi uma rigidez ali ideológica partidária grande, que todo mundo votou junto com os seus partidos, e no final deram a vitória para os republicanos, mas ainda assim os democratas ameaçaram fazer um fenômeno aqui, um negócio que chama filibuster, que é quando você fica falando sem parar e não deixar o presidente republicano assumir, e os republicanos fizeram o que se chama aqui de The Great Compromise, que é a grande concessão da história americana, que foi quando retiraram do sul dos Estados Unidos as tropas que tinham ocupado o sul, né, depois da Guerra da Secessão, e uma das coisas que fizeram também foi, alguns anos depois, o Electoral Count Act. E eu estou contando tudo isso porque, de novo, tem um propósito. Esse Electoral Count Act, que é se eu não me engano, eu tenho que procurar aqui, de 1800 e alguma coisa, acho que é de 10 anos depois. Vamos olhar aqui. Electoral Count Act, 1887, ou seja, 11 anos depois. O Electoral Count Act, que foi feito justamente para remediar, para falar o seguinte: olha, se a gente passar por um conflito igual de 1876, o que acontece? O que acontece? O que faz? Como é que se resolve uma disputa desse tipo? E aí eles passaram esse Electoral Count Act, que significa, em uma tradução aí livre, seria Lei da Contagem Eleitoral. Ele dizia o seguinte: em caso de disputa, como é que se resolve esse processo? E tem várias etapas, são vários caminhos, mas especificamente uma delas trata de como é o procedimento da contagem dos votos. Então, quais são as etapas das eleições americanas? Primeiro você tem o voto popular nos estados, tá? Depois que você tem o voto popular nos estados, você tem a certificação do resultado das eleições. E aí você escolhe, com esse certificado das eleições, quem são os eleitores, ou seja, porque é uma eleição indireta, né? Então o povo elege quem são os eleitores do colégio eleitoral. Uma vez, aí, depois que é feita a certificação dos eleitores do colégio eleitoral, que todas já foram feitas, você tem especificamente, e essa que era a data do dia 14 de dezembro, 12 de dezembro, já não me lembro mais, que é a quarta-feira subsequente à primeira terça-feira do mês. É meio complicado o código. Mas depois que você tem essa certificação, aí os eleitores votam. E aí esse que foi o estardalhaço no Brasil, etc, etc. Os eleitores votam. Aí os eleitores votam, enviam os seus votos para o arquivista-geral dos Estados Unidos e para o Congresso americano, dirigido ao presidente do Senado. Quem é o presidente do Senado? O presidente do Senado que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que é o Mike Pence. Então, o que vai acontecer depois de amanhã, e eu não sei se eu estou me fazendo tão claro quanto eu gostaria, mas vocês me corrijam, mas o que vai acontecer amanhã é o Mike Pence vai receber oficialmente os votos dos eleitores de cada um dos estados, os 59 da Califórnia, enfim, lá, os números lá, porque agora vai inclusive mudar de novo, porque teve censo, e várias, Califórnia, Nova York perderam população, então vão perder congressista, agora a Flórida ganhou congressista, vai haver uma mudança nesse sentido, mas enfim. Ele vai lá e vai abrir os votos. Aí ele abre os votos. Na verdade, ele tem lá os assistentes lá da mesa,
né, os secretários da mesa lá, que vão ler os votos para ele. Cada congresso resolve de um jeito, mas a autoridade é do Mike Pence de ler os votos. O que diz o Electoral Count Act? E quem quiser procurar, isso está no Código Federal Americano, título 3, seção 15. Quem quiser procurar. Digita lá 3 US Code 15, você vai achar lá, acho que em Cornell vai estar lá o código lá para quem quiser procurar. Não acredita em mim, não. Principalmente se você sabe inglês, vai ler o original. Então o Mike Pence vai lá e ele lê os votos. Ele lê os votos e a lei diz que ele lê os votos que foram certificados. Anteriormente, a lei diz que os votos têm que ter sido certificados pelos governadores. Então ele vai lá, lê os votos. A partir daí, podem haver objeções. E aí você precisa de um congressista, deputado, e senador para fazer objeção. Tá? O que é essa objeção? Paulo, desculpa. Você teve uma pequena queda aqui. Você falou assim, objeções. Alguém pode levantar objeções. Aí depois, um segundo, algo de 5 segundos só. Beleza. O que são essas objeções? Como funciona isso? Você precisa de um membro da casa e um membro do Senado. Um de cada para você fazer uma objeção. E aí o que ele fala? Mike Pence vai chegar lá e vai ver aqui. Bom, os eleitores do Arizona votam, os 11 eleitores do Arizona votam em Joe Biden. O Mike Pence está lendo isso. Os 11 eleitores votam em Joe Biden. E aí, aí depende, porque também o procedimento varia, mas de um modo geral pode acontecer no final ou pode acontecer durante a leitura de cada um dos estados. Vai lá e um congressista e um senador falam: nós temos uma objeção, nós consideramos que esses votos são inválidos por isso e aquilo. Bem curto. A lei diz que precisa ser bem resumido qual é o motivo da objeção deles. Aí se separam o Senado e a Câmara, e eles têm uma audiência de 2 horas, teoricamente deve ser até transmitido, para cada um dos estados onde houver objeção. Feita essa separação de cada um dos estados que tem que haver essa objeção, o debate é por 2 horas, cada congressista não pode falar por mais de 5 minutos, tem um monte de regra. Quem vai decidir as regras de cada um dos lugares? Na casa decide a líder, a speaker da casa, que é a Nancy Pelosi, que foi reeleita ontem, se eu não me engano, e no Senado, o presidente do Senado ou o speaker da casa, que é o Mitch McConnell, que não é muito aliado do Trump mais, não. Já pulou fora do barco. Republicano, mas já pulou fora do barco. Então, aí você tem essas discussões por 2 horas. Aí votam os 2 corpos, digamos assim, votam. E aí, se houver maioria contra... Aí votam objeção. Basicamente, voto objeção. E aí é uma maioria simples dos presentes. Então, se a maioria concordar com a objeção, os votos daquele estado são descartados ou são trocados. E aí não tem muito especificamente na lei o que acontece. Se não houver maioria, os votos são mantidos e segue o jogo. E você já se sabe que você terá aí um grupo de 1 dúzia, mais ou menos, e 100 de congressistas republicanos, 100 e 1 dúzia de senadores, pelo menos, republicanos, fazendo uma objeção aos votos. E o que se espera é que até o pedido de objeção liderado pelo senador Ted Cruz não é nem para reverter os votos em favor do Trump, é muito inteligente o pedido dele, é para que se instaure uma comissão de auditoria para esses estados de 10 dias. O que daria até 10 dias, né? Se instauraria no dia 7, você tem 10 dias, no dia 17 você já estaria pronto para apresentar a votação. Não havendo... Então, basicamente é isso. Esse é o processo. O que muita gente está chamando de The Pence Card, a carta do Mike Pence. A carta do Mike Pence. A carta do Mike Pence é o seguinte. Você teria
a Constituição não é tão clara, e o Electoral Count Act diz que quem vai ler os votos é o presidente do Senado. Aí a pergunta que todo mundo se faz é a seguinte: o que aconteceria se o Mike Pence virasse e dissesse o seguinte: eu não vou ler os votos do Arizona, da Pensilvânia, do não sei o quê, da Geórgia, do Wisconsin, do Michigan, eu não vou ler esses votos porque eu considero esses votos, essas eleições, a gente não pode confiar nesse processo e eu não vou ler e não vou considerar esses votos. Aí a situação mudaria de figura. Veja só. Por quê? Porque aí você teria objeções do lado democrata, eles fariam as objeções, e aí você teria que votar as objeções, e você precisaria de uma maioria para reverter a decisão do Mike Pence. Aí inverte o jogo. Porque se você precisa... Veja, no primeiro cenário que eu coloquei, que é o cenário normal, Mike Pence lê todos os votos certificados. E aí isso daria a vitória ao Joe Biden. Os republicanos fariam uma objeção, mas eles não teriam, eu garanto, eles não teriam número suficiente, nem na Casa, nem no Senado, para reverter os votos vigentes. Tá? Então, que é o que eu acho que vai acontecer. Vai haver objeção republicana, a objeção vai ser votada, os republicanos vão perder, os votos seguem normalmente. Isso é o que vai acontecer, 99% de chance de acontecer. Isso é o normal. Esse processo de objeções, já tem mais de 10 eleições americanas onde você tem esse processo de objeção, até hoje nenhuma passou. Tá? Mas as objeções vão acontecer, vai haver as discussões por 2 horas, é muito bom, porque durante essas 2 horas você vai ter a oportunidade de apresentar para o mundo as evidências de fraude, de inconstitucionalidade e de irregularidade no processo eleitoral. Os republicanos vão conseguir o que eles não conseguiram fazer até agora em nenhuma corte, porque os juízes negaram praticamente todas as audiências. Então, eles vão lá e apresentam as evidências para o mundo ver. Para o mundo ver. Só que eles não vão ter votos suficientes. Não vão, porque na Casa os democratas têm maioria razoavelmente folgada, e mesmo assim, dentre os republicanos, o Donald Trump não tem os votos dos republicanos. Vários já republicanos, principalmente no Senado, já disseram que não vão votar de acordo com... Não vão votar em favor da objeção. E no Senado, mais ainda, né? Alguns na Casa e vários no Senado já disseram que não vão votar. Então, não há a menor chance, é praticamente nula, a chance dessas objeções seguirem adiante. Se por um acaso o Mike Pence acordar num dia muito inspirado, aí as pessoas vão reparar, aí a gente vai, aí muda um pouco de figura, porque aí o Mike Pence vai descartar os votos e você vai ter que submeter sobre a votação se tem que reverter a decisão do Mike Pence. Aí quem precisa da maioria são os democratas. E aí, de novo, as chances passam a existir, porque apesar dos democratas terem maioria dos deputados na Casa, pode ser que os senadores republicanos optem por não aprovar essa objeção. Fiquem do lado do Trump. Pode ser, é remoto, mas pode acontecer, é mais fácil de acontecer. E aí os democratas não teriam votos, de repente, no Senado, o suficiente para rejeitar essa objeção. Parece meio confuso o que eu estou fazendo aqui, mas num cenário a gente precisa reverter os republicanos, né? A gente aqui, eu estou me colocando lá dos republicanos, quem sou eu? Mas os republicanos precisariam reverter os votos vigentes, se eles não têm voto para isso. No outro cenário, a coisa muda de figura. Quem tem que reverter o resultado são os democratas. E aí pode ser que, sei lá, cresçam bolas nos sacos dos senadores republicanos e dos congressistas, e eles resolvam ou se abster, ou qualquer coisa do tipo, e os democratas não consigam os votos suficientes. Qualquer um desses cenários, e é muito importante que o pessoal entenda isso, qualquer um desses cenários é de uma improbabilidade absolutamente estratosférica.
E isso não é uma questão, claro, tem um componente de opinião nesse troço, não sei, né? Mas é um grau de certeza nessa opinião muito alto, muito alto. Então não fiquem chateados, mas a chance do Trump reverter esse negócio é baixíssima, 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 tá? E eu digo mais, muita gente vai se surpreender de quão fraco o Mike Pence é. Muita gente vai se surpreender com quem é o Mike Pence. Se o Mike Pence quisesse fazer isso, ele já poderia ter anunciado há um mês isso, para ir testando a questão na opinião pública. Inclusive para ter os tribunais terem sido provocados a esse respeito, etc. Ele poderia ter anunciado isso há um mês. Já, para mim, ele tem sido claro nos discursos dele. Eu até estava conversando isso com o Alan outro dia. O Alan, você não acha que o Pence, nesse discurso, não sei o quê? Eu falei, Alan, eu acho que o Pence fez um discurso que quem quiser ouvir, ouve o que quiser ouvir. O que fizer a pessoa feliz, ela vai ouvir vendo aquele discurso. Se você quer que o Pence não cumpra o seu papel constitucional, você vai ver ele falando isso. Se você quiser que ele cumpra o papel constitucional dele, você também vai ver ele falando isso. Mas, em resumo, é esse o processo. Eu quero combinar com o pessoal do Superchat que está tendo faniquito aqui, que cada um me doe R$1 se eu tiver errado, e eu faço só fazer a lista aqui, doe R$1 por Superchat, que eu faço o inverso, eu dou também para todo mundo que se eu tiver errado. Felizmente, eu adoraria tá errado, mas ninguém consegue me explicar como que eu estou errado. Ninguém consegue me explicar como que eu estou errado. Eu gostei de um comentário que tem aqui no chat, né? Eu acho que ele resumiu bem, né? Assim, resumindo, tá 7-1, mas o jogo ainda não acabou. É mais ou menos isso. Tá 7-1, mas o jogo não acabou. E 47 do segundo tempo. Você pode fazer gol no segundo toque de bola 6 vezes? Pode. Porque ainda tem isso, né? Se você fizer a objeção, você joga as coisas para a 12ª emenda. Ou seja, você vai ter uma eleição indireta pelo Congresso. Então, assim, só fica muito, oh meu Deus, Paulo está errado, Paulo não sabe o que está falando, é um isentão, go Trump, queridão, vai pro espaço, tu vai chorar muito no dia 7, não fica com essas expectativas não, cara. Acorda para a realidade, eu desafio qualquer um a sentar na minha frente e dizer assim, Paulo, você está errado porque isso e aquilo pode acontecer. Geralmente as teorias são teorias completamente retardadas. E eu vou usar o termo correto. Retardadas. É tudo papo de Sidney Powell, é tudo papo de Kraken que vem aí, é tudo teoria QAnônica de o Trump vai invocar o Insurrection Act. O pessoal é burro demais, porque não tem ideia de todas as provisões legais que proíbem o uso militar em qualquer assunto relacionado à eleição, porque não sabe história, porque não sabe do Great Compromise que foi feito em 1876, onde os democratas passaram uma série de leis impedindo o uso militar, justamente por causa da ocupação militar no sul dos Estados Unidos, que era controlado pelos democratas. O pessoal conhece história, não conhece legislação, não conhece história. Então, assim, torço demais para que alguma coisa aconteça. Eu vou estar acompanhando com toda a expectativa do mundo. Só acaba quando termina. Mas eu estou usando... As minhas palavras são sempre muito cuidadosas, por isso que às vezes eu falo muito pausadamente. Eu estou usando os termos absolutamente precisos. É uma impossibilidade enorme de que isso aconteça. E se alguém quiser me provar o contrário, tá aí o superchat, eu vou ler com o maior prazer. Tem que ser superchat, não adianta mandar esse chatzinho sem pagar, não. Se alguém bota aí, pinga aí, me diz aonde que eu estou errado. Como os republicanos vão conseguir maioria? Como os republicanos vão conseguir maioria para fazer uma objeção? Eu ainda achei o movimento do senador Ted Cruz muito inteligente. Porque ele não. A maioria para ter uma objeção, a objeção não é para reverter os votos em favor do Trump. É para instaurar uma comissão para avaliar se houve fraude. E aí é mais fácil, é bem mais fácil
ou seja, não, de novo, precisão nas minhas palavras, é muito menos impossível de que essa objeção para instaurar uma comissão para apurar passe do que uma objeção para reverter os votos em favor do Trump. Então, é isso, basicamente é isso. Tá? Espero ter explicado aí o processo inteiro. E vamos embora, vamos torcer aqui, vamos acompanhar. Eu vou comer. Mais importante dessa história toda, Ítalo, não vai ser a reversão do processo eleitoral, que, como eu falei, é praticamente impossível. O mais interessante nessa história vai ser conseguir mostrar para as pessoas, de uma forma que nem a grande mídia conseguiu ignorar, a extensão das evidências de fraude que existiram nesse processo. Isso é que é importante. Porque hoje você já tem metade do povo americano que acha que o Joe Biden foi eleito de forma ilegítima. Praticamente a metade. Isso é muito importante, que as pessoas tenham a consciência do que se passou de fato nesse processo. Agora, Paulo, metade do povo americano acreditar que o Joe Biden foi eleito de maneira ilegítima é mais do que os eleitores do Trump, né? Porque em pesquisa de opinião você não tem esse grau de precisão, né? Ainda mais pesquisa de opinião feita hoje em dia. mas mais interessante que isso, tá, Ítalo? A última pesquisa que eu vi falava de 70% dos eleitores do Trump acham que houve fraude e 30% dos eleitores do Biden. Não são só, e metade dos independentes. Então não só assim, todo mundo que votou no Trump acha que houve fraude, todo mundo que votou no Biden acha que não houve fraude, não. Eu acho impressionante que 30% dos eleitores do Biden achem que houve fraude. Eu acho que um percentual enorme disso não se importa. Não se importam. Eu acho que eles acham que houve fraude, mas não estão nem aí, porque o importante é tirar o Trump.